Graça e paz. Eu quero desejar que o Espírito Santo esteja com você, onde quer que você esteja, lhe conduzindo, lhe guiando e aprimorando a vontade de Deus na sua vida, lhe capacitando para que você esteja disposto a continuar vivendo esse Evangelho da Graça. Certeza, você e Deus é a maioria e Deus lhe carrega, lhe conduz em pastos verdejantes, em lugares tranquilos, porque o Senhor é com os seus filhos e Ele nos trata muito bem. Hoje eu trago mais uma mensagem muito boa, importante para o nosso crescimento espiritual, não é isso? Eu costumo dizer sempre que é o nosso enlevo espiritual, porque quando nós conhecemos o nosso Deus e continuamos a conhecer, nós só crescemos na graça e no conhecimento. Deus criou o mal, é o tema deste vídeo, e você irá conhecer um pouco mais sobre essa soberania de Deus em criar tudo quanto existe diante dos seus olhos na sua plena vontade, no seu querer, porque Ele é soberano. E neste vídeo iremos descobrir qual o mal que Deus criou. Deus criou o mal, mas qual o mal que Deus criou? Então iremos comentar nesse vídeo. Eu espero que esse conhecimento ajude você a viver mais feliz e contente e disposto a passar também esta mensagem para outros que precisam entender que Deus está no controle de todas as coisas, ok? O profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 7, vai dizer para nós da seguinte maneira: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas as coisas. Essa é a grande realidade. Eu faço todas as coisas. Palavra do profeta Isaías, inspiradas por Deus para o nosso conhecimento, para que nós possamos testificar de que Deus formou os céus, a terra, a luz, as trevas, criou o mal e Deus faz todas as coisas. Porém, eu quero dizer para você que Deus está no controle do bem e do mal. O mal criado por Deus, perceba isso aí, é a retribuição para as escolhas erradas que os homens fazem. Porque alguém diz, Deus criou o mal, mas não sabe discernir, interpretar dentro do contexto bíblico que Deus criou o mal, é verdade. Deus criou todas as coisas, mas o mal, que é o que fere, que é o que machuca, é o que traz prejuízo, traz consequências, traz desespero para alguns, esse mal foi criado por Deus para retribuir as escolhas erradas que os homens fazem. O mal que Deus criou, ele gera juízo sobre a humanidade, sobre aqueles que merecem ser punidos, sobre aqueles que precisam conhecer que Deus é Senhor, amor e justiça. Então, o mal que Deus criou, ele gera juízo, trazendo calamidade, trazendo destruição, trazendo adversidade, mas com a intenção de corrigir e julgar as ingratidões do homem. Perceba que é muito sério e é importante tomarmos esse conhecimento. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus, que é no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz da seguinte maneira: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Percebeu aí? Deus criou tudo. Entenda que Deus usa o mal como uma correção ou teste. Perceba que nós vamos encontrar lá no livro de Gênesis, é um texto muito importante que eu, por sinal, vou só refletir, mas você pode meditar, que é Gênesis capítulo 2, versículo 9, vai até o versículo 16, 17, quando Deus colocou a árvore da ciência do bem e do mal no jardim do Éden. Já destacou das outras árvores, advertindo a Adão que não comesse dela, pois no dia que ele comesse, teria como consequência o mal, que seria a morte. Observe que Deus advertiu Adão para que ele não comesse, porque no dia que ele comesse, certamente morreria.
Deus criou o mal para punir o homem. Perceba aí que Deus criou o mal para punir o homem. Já, vou pontuar aqui, você vai descobrir isso daqui a pouquinho, a maldade Deus não criou, que é a maldade dos homens. A maldade já é dos homens, porque infelizmente o homem só se inclina para os desejos carnais e terrenos. Mas Deus criou o mal, que é uma grande diferença entre a maldade e o mal feito, realizado pelos homens, que nós não podemos atribuir a uma obra de Deus. Praticar o mal, praticar um estupro, ferir o seu semelhante, machucar o seu semelhante, isso é maldade do homem, mas não é obra de Deus, nem foi criado por Deus, embora aqui o mal exista, criado por Deus para punir essa maldade do ser humano, que infelizmente é uma tragédia. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 e 15, você vai encontrar também lá Saul sendo atormentado. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. 15. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Mas Saul, na sua própria soberba, no seu egoísmo, se deixou influenciar por ciúme. E aí Deus permitiu que ele se agravasse a situação nele e ele chegasse a ficar perturbado. Quando diz que o Espírito do Senhor saiu e um Espírito da parte do Senhor o perturbava, porque Saul mudou de comportamento. Quando era uma pessoa que estava guerreando, estava tentando somar, ajudar, de repente foi tomado por uma ira, por uma fúria, por um ciúme doentio, a ponto de querer destruir a Davi. Então começou a desobedecer a Deus, por perceber que Davi agora era também um eleito para ser rei de Israel. Então o espírito de ciúme influenciou Saul a ponto de ele ser rejeitado por Deus. É muito sério. Saul passou a ser atormentado por um espírito mau vindo da parte do Senhor. Um comportamento permitido pelo Senhor, porque Deus permite o mal para corrigir, olha aí, corrigir a maldade do homem que infelizmente se inclina com facilidade para essas coisas. Detalhe, esse episódio ocorre após a desobediência de Saul. Percebeu? Que ele, quando começou a entrar pelo caminho do egoísmo, do ciúme, da soberba, começou a praticar atos inadequados, ilícitos, contrário à bondade, à vontade de Deus, ele começou a ser punido por Deus. Deus não é autor da maldade humana, praticada pelas más escolhas que os homens fazem. Não. Deus não é autor da maldade, embora Deus tenha criado o mal, mas Deus não é autor da maldade. Vale salientar isso, que é de suma importância. O mal criado por Deus está mais relacionado ao julgamento divino. Então observe que Deus puniu a Saul, Deus puniu a Adão, Deus puniu Sodoma e Gomorra. Deus puniu a primeira geração, o mal criado por Deus para punir a desobediência, a ingratidão, a maldade do homem. Então, o mal criado por Deus está relacionado ao julgamento. São acontecimentos como desastres, aflições, sofrimento diversos, que é resultado das maus escolhas dos homens. Percebeu então aí? Então Deus criou o mal, não temos dúvida disso, mas Deus não criou a maldade dos homens. A maldade dos homens é fruto das suas obras da carne. Deus, através do seu Filho Jesus, ele morreu para perdoar os nossos pecados. Todos nós
depois de Cristo, estamos perdoados dos nossos pecados. Ele morreu, ele apagou as nossas transgressões, ele cravou as nossas dívidas na cruz e toda a humanidade, depois de Cristo, está justificada, já nasce sem pecado, mas continua praticando as maus obras, continua praticando as obras efêmeras, continua praticando as obras ruins, que são fruto da sua própria natureza pecaminosa e suas escolhas erradas que fazem. Deus está sempre no controle. Nada está fora do seu conhecimento ou do controle de Deus. Tanto a ação construtiva quanto a ação destrutiva, Deus está sempre no controle, porque Ele é Deus. Daniel, no capítulo 4, por sinal, ele vai fazer uma interrogação, dizendo: ninguém há que possa dizer a Deus, o que fazes? Ninguém. E Daniel vai contar a história de Nabucodonosor, mostrar que o próprio Deus, ele corrigiu o rei Nabucodonosor, porque quando na sua carnalidade se colocou como um único Deus, ou como um superior, um ser supremo. E Deus o puniu, fazendo viver no campo como cachorro. E Deus não tem prazer na morte de ninguém, Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, Deus não tem prazer que ninguém se perca. E vamos ver lá no livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículo 32, essa palavra verdadeira. 18:32, que diz da seguinte maneira: porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus não tem prazer em que ninguém se perca. Lá o próprio Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, observe também o que diz lá, é muito importante: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Abençoe abundantemente e que você continue envolvido com a graça poderosa do nosso Deus. Lembre, você e Deus é a maioria.